obrigado, Sérgio Varela, pela sua apresentação, sua excelente apresentação. Como, seguindo aqui o protocolo do debate, nós vamos iniciar uma sessão de perguntas. Eu, como provocação aqui para essa sessão, vou fazer apenas alguns apontamentos iniciais, muito breves, e depois abrir para perguntas da plateia. Primeiro, eu acho que tem pontos de contato muito óbvios entre as duas apresentações e que pese naturalmente cada uma delas enfatizar aspectos mais específicos, seja aqueles empresariais, seja aqueles de política industrial ou de espaço de política. Eu devo dizer assim, que opções que parecem muito extremas, opções de tudo ou nada, me parecem normalmente pouco funcionais para a decisão do que fazer. Eu tenho um certo pessimismo quando, do ponto de vista da análise, quando são essas opções que nós enfrentamos. Mas, de todo modo, eu até faço referência aqui a um brilhante, muito atuante diretor da Embraer, que todos aqui devem conhecer, que é o José Serrador, que, por mais de uma vez em eventos públicos, deixou muito claro uma coisa que foi tocada pelos debatedores aqui, que é o fato de que a competição entre produtores de aviões é uma competição entre estados nacionais. E isso o próprio diretor da Embraer enfatiza muito isso. Nesse sentido, me parece muito óbvia a reflexão sobre o que é o Estado Nacional norte-americano neste momento. Então, eu coloco como primeira provocação algo que eu direciono mais à fala do professor Marcos Barbieri, que, assim como a fonte que o Sérgio citou agora, também o professor Demétrio de Toledo, da Federal do ABC, apontou que a relação entre a área de produção de aviões comerciais, e defesa da maneira como acontece na Embraer é tal que dificilmente uma sobreviverá isolada da outra. Um isolamento do ponto de vista do dia a dia, da atuação, do próprio uso do conhecimento rotineiro, segundo o professor Demétrio de Toledo, condena o setor de defesa, ou as produções do setor de defesa, a fatalmente perderem valor, serem desidratados, como foi dito aqui, e fatalmente entrarem também no rol do que provavelmente seria vendido ou colocado em joint venture, como preferir. Esse é um ponto. Aí peço a avaliação dos senhores sobre se existe uma probabilidade razoável de que, da maneira como o Estado norte-americano tem atuado, de que a Embraer sobreviva a ponto de garantir, por exemplo, o valor residual das aeronaves, como pontuou muito bem aqui o Sérgio Varela. O segundo ponto, que tem a ver naturalmente com a própria dinâmica dessa operação, e que está muito bem pontuada no artigo do Sérgio Varela, é que, na verdade, nós estamos falando de uma relação entre Boeing e Embraer que já existe, já é grande e já é consolidada em vários aspectos. Então, como pensamento crítico a respeito do processo, eu estimularia os debatedores a refletirem aqui conosco sobre o que é possível fazer dentro desse espectro de associação que já existe. Estão citados vários tipos de associação no sistema de armas do Super-Tucano, na comercialização do KC-3 dos anos 90, e eu perguntaria então o que é possível fazer a mais nessa associação, que não significaria necessariamente um risco de transferência de engenheiros, de pessoas, de tecnologias, de saber fazer para solo americano, que me parece ser uma preferência revelada do Estado norte-americano hoje nas suas parcerias. Por fim, o Sérgio citou assim, a dificuldade que o presidente da Embraer tem com o Tesouro Canadense. Bom, quando olhamos o setor de defesa, se está preocupado com o Tesouro Canadense, que irá com o Tesouro Brasileiro. Então, de fato, acho que existem espaços de política que estão mapeados e que podem ter já um mapeamento prévio sobre o que é eficaz fazer em termos de política industrial e política de desenvolvimento, que eu estimularia também que fosse trazido à consideração para o nosso debate. Tá? Eu ainda vou fazer uma primeira manifestação aqui institucional pela FBDS. Nosso entendimento é de que essa questão da seja venda, seja joint venture,
a questão da Embraer não poderia passar sem um debate público no BNDES, um debate que os funcionários participassem. E eu acho que, independente do que venha depois, só essa mesa de exposição aqui já trouxe um nível de debate que faz jus à casa e a nosso compromisso com essa empresa e com o desenvolvimento do país. Então, eu acho que essa primeira parte já está claro que a gente conseguiu cumprir. Eu infelizmente, não tive, como eu gosto de fazer, ler sobre o assunto muito para poder fazer uma pergunta aqui. Mas eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas, os debatedores, algumas outras pessoas que a gente convidou para participar. E eu entendo assim, o interessante da apresentação é que eu acho que não foi um fla-flu, né? Foi uma questão seguinte, eu acho que o Barbieri botou boas questões de se devemos dar esse passo, e eu entendo que o Varela colocou, olha só, se não for dar esse passo, tem consequências, tem compromissos que nós temos que assumir aqui. Não basta simplesmente dizer não. Tem que dizer não e apresentar realmente um programa alternativo. É uma espécie de compromisso assim, ó, essa é a situação. E eu acho que, na cabeça das pessoas que eu conversei, as pessoas que acham que tem que ocorrer essa venda ou essa joint venture, está muito presente o momento do país. Eu acho que o Brasil está na lona, né? O Brasil, a autoestima do brasileiro, a situação econômica do país, faz a gente não acreditar em nada. E esse desafio do Varela de que, para manter a Embraer, assim como eu li a palestra dele, tem que ter todo o compromisso do governo torna responder essa pergunta positivamente difícil, dado o estado atual que estamos. Agora, eu acho que os pontos do Barbieri são importantes também, porque a gente tem que encarar, então, de forma muito franca, quais são as opções que estão diante da gente. Porque parecer que a gente vai reter o setor militar e se desfazer da parte comercial, para simplificar, também não parece uma alternativa muito realista. Porque se a gente assumir que é muito difícil manter a Embraer independente com recursos brasileiros, com recursos do governo brasileiro, com apoio público brasileiro, muito mais difícil vai ser manter só o setor de defesa com esse apoio público. Se nós vamos perder, como falou o professor Barbieri, 90% do que é o lucro da empresa, nós vamos estar vendendo, se desfazendo disso, quanto de apoio público não vai ser necessário para manter essa empresa militar? E aí, então a alternativa que a gente está tendo é o quê? O que nós vamos reter no final? Não é ilusório que nós vamos reter uma parte militar e estamos nos desfazendo da parte comercial? Será que na verdade nós estamos nos desfazendo de tudo e tornando simplesmente, eventualmente, meramente produtores, mas não mais desenvolvedores, não mais... Então estamos jogando fora, na verdade, todas as competências que a gente acumulou como inovadores incrementais que seja, mas na parte de design, de concepção da aeronave, não é essa a alternativa que está diante da gente? Então, concordo que temos que assumir um desafio, mas acho que a alternativa concreta que está colocada para a gente não é ficar com a parte militar, mas na verdade é abandonar todo o esforço que fizemos por décadas de pensar em desenvolver, conceber, de ter uma inteligência para pensar e desenvolver aeronaves. É isso, obrigado. Boa tarde, parabenizar o evento organizado pela EF, os debatedores, meu colega Sérgio Varela, o professor Barbieri da Unicamp, e o Romulo como mediador. Eu sou José Eduardo Pessoa de Andrade, eu sou empregado engenheiro do BNDES, aposentado recentemente, e não conheço também o setor da aeronáutica, mas eu estou participando como aposentado, eu participo do Clube de Engenharia, cujo presidente, Pedro Celestino, ele tem também se manifestado sobre esse assunto e tem incentivado uma reflexão, mas um debate mais aprofundado no Clube de Engenharia ainda não aconteceu, embora talvez esteja previsto. Vocês falaram, né, cada um falou, quer dizer, a coisa institucional não representa exatamente o institucional e fala como responsabilidade civil pessoal, né? E também em relação ao Clube de Engenharia, eu vou falar aqui como engenheiro e não como membro que
que tomou posse ontem no Clube de Engenharia como diretor também do Clube de Engenharia, depois de ter sido aqui vice-presidente da FBNDES. Então, eu queria fazer primeiro uma pergunta de informação, porque o Márcio Migon esteve também num congresso do Centro Celso Furtado, que ocorreu no Clube de Engenharia, já há algum tempo, e ele expôs uma visão sobre a questão da Golden Share, dos limites que a Golden Share permitiria ao Estado brasileiro, ao governo brasileiro, mas a construção do estatuto da Embraer, quer dizer, que eu não sou advogado, mas eu acho que caberia também um olhar mais atento e polêmico sobre essa questão. A construção do estatuto da Embraer, nitidamente, ele dá destaque a uma preocupação estratégica do Estado brasileiro. Primeiro foi, na privatização, a formulação da Golden Share. Então, o fato de colocar a Golden Share, é óbvio que ali havia uma visão estratégica, não foi uma mera privatização. Foi uma privatização que incorporou um pensamento estratégico que colocava restrições a algumas ações de uma empresa privada, inclusive, um exemplo aqui o BNDES, através da BNDESPAR, tem mais de 5% do capital da Embraer. Mas, na hora do voto, cada investidor só pode ter no máximo 5%. Então, é um estatuto assim, muito sui generis, caberia também uma reflexão estratégica, um olhar sobre isso, porque ali está colocado, quer dizer, que não se pretende que a Embraer tenha o controle de uma ou outra empresa, de um outro grupo, quer dizer, se pretendeu que esse capital, que esse poder de voto estivesse distribuído numa empresa, né, numa SA, com ações colocadas no exterior e tal. Segundo, o Estatuto também colocou restrições sobre o voto de capital estrangeiro, embora tivesse ações no exterior, o Estatuto também coloca restrições quanto a isso. Então, uma leitura do Estatuto, eu fiz uma leitura também superficial, mas eu gostaria que talvez a gente pudesse, ou aqui na FBNDES ou no BNDES, fazer uma discussão ampla no Clube de Engenharia, né? Esse assunto que fosse trazido à tona e fosse também aprofundado, investigado e tal, e sem os preconceitos, sem o fla-flu, como o Arthur colocou, e não houve um fla-flu na mesa, né? Mas me preocupa algumas questões atuais que nós estamos vivendo no Brasil, em geral. Vou fazer um paralelo, eu estou vendo agora uma série no Netflix que é sobre a guerra do Vietnã. Eu achei interessante, né? Eu não acabei de ler a série ainda, alguns episódios. Eles entrevistam alguns americanos que participaram da guerra do Vietnã, e um deles que participou, que foi militar do Vietnã, ele fez um comentário assim que me impressionou muito, que ele disse o seguinte: olha, nós participamos de uma visão idealista, os soldados americanos foram enviados, uma quantidade muito grande de soldados americanos para o Vietnã, morreram 50 mil, eu não sei qual foi a presença máxima de soldados americanos na guerra do Vietnã, que é uma guerra recente, né? Década de 60, 70 e tal. E ele falou, assim, expôs que ele se preocupava com a mentira. Eu não estou falando da mesa, mas a mentira na sociedade brasileira. Quer dizer, ele preocupava que o governo americano estava mentindo. Ele fez um destaque, não o Kennedy, não John Kennedy, mas nem o anterior, o Eisenhower, que tinha sido militar, também comandante militar dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas ele se preocupava naquele momento ali, que era o presidente americano, era o Lyndon Johnson, que estaria mentindo no sentido que não estava expondo a realidade para a sociedade. Então, me preocupa essa questão que a gente deva levar e preservar isso no Brasil, questões com essa complexidade, com essa relevância estratégica, geopolítica, econômica e empresarial, sejam discutidas, né, que nós possamos levar para representantes do governo brasileiro uma discussão franca e aberta. Então, a primeira questão, eu não digo que é mentira, mas eu digo que é preciso aprofundar, é a seguinte, e o Sérgio Varela mostrou também que a Golden Share, ela tem o poder de vetar, no item A, a transferência do controle acionário da companhia. Então, eu gostaria de explorar um pouquinho mais isso aí, né? Vetar, ela pode vetar, né? E eu, Sérgio, a minha leitura foi o seguinte: na verdade, isso aqui, na minha opinião, a forma de criação da JV,
ela foi uma forma jurídica inteligente, claro, mas não aprofundou a verdade, assim, de enfraquecer esse ponto do Estatuto em que fala da ação da Golden Share. Por quê? Porque quando se cria uma nova companhia que representa 60%, né, das vendas da empresa, da Embraer, e nesta companhia não se exerce, né, a maior parte da empresa, então, ela é criada, ela é transferida para uma outra empresa. Então, eu tenho, assim, dúvidas, eu gostaria de ter uma discussão jurídica, que a minha leitura como engenheiro é o seguinte: olha, quando se colocou isso no Estatuto, era para preservar essa visão, né, de manter o controle acionário da empresa, em última instância, por brasileiros e pelo Estado brasileiro podendo exercer esse poder de veto. Então, quando se cria uma joint venture, eu acho que é um artifício para burlar esse item da Golden Share. Então, é uma reflexão, não sei se eu estou correto ou não, mas eu acho que, quer dizer, um advogado que quer defender os interesses, como foi falado aqui, os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, ele vai querer defender os interesses dos Estados Unidos. Será que nós aqui estamos defendendo o interesse do nosso país, e que foi formulado no momento do Estatuto da Privatização da Embraer, na época do governo Fernando Henrique Cardoso? Quer dizer, uma questão que eu gostaria de ter assim, alguma reflexão. E o segundo, de informação, quando o Sérgio comentou também que há uma necessidade de que uma decisão em relação à ação da Golden Share, que quando há uma decisão da diretoria executiva, né, da Embraer, que é levada ao Conselho, é proposta uma alteração de vários itens, inclusive este de criação da joint venture, que seria necessário um encaminhamento aprovado, de encaminhamento para uma Assembleia Geral Extraordinária e apresentado isso está no Estatuto, apresentado ao representante do Estado brasileiro, do governo brasileiro, e uma vez encaminhado essa proposta ao representante do Estado brasileiro, o governo brasileiro teria 30 dias, isso o Sérgio Varela até destacou isso aqui, 30 dias para concordar ou discordar. E se fosse discordado, voltaria, se houvesse discordância, eu voltaria para a deliberação da Embraer. Mas o que me chamou a atenção foi que tem 30 dias, então eu não tenho informação, por isso é que eu digo, no limite aí da fronteira da mentira ou da abertura, da transparência, ou da verdade, isso já foi apresentado ao governo brasileiro? A minha pergunta é por quê? Porque se o governo brasileiro, o atual governo, nessa fase de final de governo, né, numa fase de campanha eleitoral, não estiver presente, ele simplesmente, a omissão do governo brasileiro faz que ele tenha optado por aceitar a proposta sem uma discussão ampla na sociedade brasileira. Teve alguma discussão no Congresso e tal, mas eu acho que a discussão está capenga. Então a minha pergunta é, será que já foi formalizado isso, já está no prazo a discussão? Quer dizer, porque como cidadão brasileiro, aí eu gostaria então de, se isso, né, chamar a atenção dos parlamentares que existem, olha, o governo brasileiro está se omitindo, na minha opinião, criminosamente quanto a esse assunto. Né? Em relação a outra, isso é uma pergunta assim, de informação, em relação à questão também da situação, que eu gostei da apresentação tanto do Sérgio, né, questão comercial, chamar a atenção, um risco de ficar fora do jogo atual, do mercado, mas também do barbeiro. Mas, por outro lado, tem um risco, né, de destruir a empresa também, ficar fora do mercado e destruir a empresa. Por outro lado, fazer a joint venture nessa proporção, destruir a empresa. Então, tem um pouco da história. Eu vi uma apresentação do Osiris Silva, na época que foi criada a Embraer, ele falou assim, década de 60, se eu não me engano, ele falou, nós não produzimos no Brasil nem bicicleta, e queremos produzir avião, então envolve, é necessário, aí sim eu concordo com vocês, é necessário envolvimento profundo do Estado brasileiro, uma visão estratégica, vai definir a sua prioridade. Isso acho que a gente deveria cobrar dos representantes, né, do governo, cobrar. É preciso, senão, simplesmente a Embraer vai desaparecer. Esse esforço de construção de uma empresa moderna, eficiente, privada, com incorporação de tecnologia, com 5 mil engenheiros, pelo que eu vi a apresentação do diretor estava falando com o Varela antes com o Daniel Moxidrou, que é o diretor de desenvolvimento tecnológico lá na COP. Então, é uma experiência de sucesso no Brasil. Claro que o risco futuro está muito, muito elevado. Agora, a impressão que eu tenho é que se não tiver o envolvimento do Estado brasileiro nisso, uma visão geopolítica estratégica, como tem nos Estados Unidos, como tem na sociedade dos países europeus lá em relação à Airbus, eu acho que aí também
A minha impressão, infelizmente, é que nós já perdemos, né? Então, mas eu acho que a gente tem que lutar para que isso não seja desta forma. Cobrar do Estado brasileiro uma participação, uma discussão estratégica, um compromisso, então ele disse, não, essa não é a nossa prioridade, então vai deixar de lado. Aí, se deixar de lado, eu acho que já estamos perdidos. Eu sou Ricardo Gondim, sou engenheiro aeronáutico e sou meio dinossauro. Não fui queimado no museu porque eu não estava lá, mas eu sou muito antigo, sou bem mais antigo do que o Varela lá na escola. De maneira que eu trabalhei na área de aviação comercial, trabalhei na Embraer também, mas estou aposentado há vários anos e as coisas têm mudado tão rapidamente que eu me sinto quase leigo, não estou atualizado como vocês. De maneira que as minhas perguntas vão ser um pouco, talvez, ingênuas. Com a apresentação do professor Barbieri, ele mostrou um quadro bastante difícil, e a dúvida ficou quais seriam as alternativas para uma Embraer sobreviver na situação. E o Varela mostrou que a situação é realmente crítica. Não pôde nem falar tudo, né, Varela? Tem coisas que você não fala, está calado. Então a pergunta que eu poderia fazer é se esse quadro, tal como está se encaminhando, é reversível ou não. E se garantias e salvaguardas estão ou podem ser aplicadas para resolver aquelas questões mais, vamos chamar de doloridas da coisa. Eu tenho informação de que o projeto E2 foi um passo muito ousado da Embraer e ela está tendo dificuldade em amortizar esse projeto face à retração do mercado, principalmente com a queda dos preços do combustível. A grande vantagem na tecnologia, aerodinâmica, motores, etc., seria baseada no crescimento, no aumento progressivo do preço do combustível, e houve essa reversão. Entre parênteses, eu me lembro de um episódio anterior, que não vem muito ao caso, que foi aquele que eu estava comentando com vocês, do Unducted Fan, nos anos 80, em que os projetos foram simplesmente engavetados, porque a progressão do custo de combustível não foi o que os vários fabricantes apostaram para desenvolver uma tecnologia que seria realmente revolucionária. Estão na gaveta até hoje esses projetos. Me lembro também, voltando a informações mais antigas, de que nos anos 80 a Bombardier e a Boeing namoraram. Houve um namoro entre as duas, e eu de certa forma, eu fazia um meio de campo com a Boeing, eu trabalhava na Varig, e amigos meus da Embraer pediam, às vezes, cooperação da Boeing para a Embraer, área de treinamento, etc. E eles sempre eram, vamos dizer, complacentes. Coitadinha, a Embraer, subdesenvolvida, pequena, nunca vai chegar ao nosso patamar, não é uma competição. Até que um dia disse, puxa, a gente sempre colaborou com a Embraer, mas agora nós estamos fazendo negócio com a Bombardier, que é uma competidora da Embraer. Então, cooperar com a Embraer é uma questão meio sensível, meio delicada e tal. Eu me lembro, por quê? Porque Boeing e Bombardier estavam piscando o olho um para o outro e tal. Eu acho que não deu em nada, mas aconteceu naquele momento. Aí, esse desenvolvimento da Bombardier, a Bombardier acabou? Essa é que é a pergunta. O que está acontecendo com uma Bombardier comprada pela Airbus? E me lembro bem que foi mencionado já que vários compradores de Embraer subitamente resolveram comprar em Bombardier porque estão ligados a uma linha Airbus. E aí, por uma questão quase que de coerência ou de vantagens paralelas, resolveram partir para isso. Então, e se, pergunta talvez um pouco ingênua, uma Embraer residual ficaria impedida
de voltar a operar numa linha comercial, se fosse de interesse? Haveria algum bloqueio que não apenas as condições de mercado? Eu quero voltar a trabalhar, eu quero desenvolver um avião com alguma novidade, alguma coisa nessa categoria do comercial médio ou leve, uma coisa assim. Tá? Obrigado. Jorge, eu deixo de ser um funcionário do BNDES, estou acompanhando aqui o evento de vocês, por um interesse aqui, nasci no Brasil. A questão que eu vejo é a seguinte: nós temos modos de perceber as coisas, entende? De um modo geral, como seres humanos. Assim, mais objetivamente, às vezes a gente percebe as coisas de um modo indutivo. As partes até conseguir perceber um conjunto. Ou então, dedutivamente, através de um conjunto e procurando entender esse conjunto, separando as partes dele, como elas funcionam em conjunto. As questões que se apresentam aqui, mais essencialmente, se revelam como situações entre governos, entre nações, entende? Em que as empresas representam esses interesses nacionais. Então, no meu modo particular de perceber indutivamente e dedutivamente a questão, é preciso se levar em consideração os imprevistos, que foi citado pelo primeiro orador sobre a questão do preço do petróleo, que não era previsto dentro dos planejamentos mais estratégicos que houverem, entende? Porque há coisas que mudam do dia para a noite, como são, às vezes, desastres naturais, que, embora os japoneses sejam aperfeiçoados em questões de terremotos e vários tipos de desastres, aperfeiçoando tecnologia, não conseguiram prever o suficientemente, se tiver alguma noção sobre isso, o tsunami que arrasou as cidades deles, entende? Com toda a tecnologia. Trazendo isso sobre o aspecto da Embraer e da competição que existe, polarizada entre essas duas empresas, a Boeing e a Airbus, que tentam competir entre elas, dominando empresas menores, eu preferiria entender a questão do seguinte modo: está faltando um ator nessa situação que envolve o governo americano e não Quebec, entende? O problema maior nosso agora é o problema do Estado americano com o chinês, entende? O chinês é um ator que não está sendo apresentado aqui. E os chineses, o Estado chinês age de modo oculto, entende? Em que usa determinadas nações e grupos empresariais para fazer a parte que ele parece não estar atuando. Então, o Estado chinês não está sendo levado em consideração. Então, todo esse teatro que está sendo apresentado aqui agora, está faltando um ator. Se bem que os Estados Unidos, polarizando com os chineses, são o ator principal em competição com os chineses. Se não for resolvida essa questão entre o Estado chinês e o americano, essa situação que se apresenta aqui com soluções, perguntas, questionamentos, estão longe de ser esclarecidos, porque há um Estado chinês atuando atrás disso. É só isso que eu tenho a dizer. Agradeço. Vou fazer uma série de perguntinhas tópicas e acho que vou abrir mais ainda para essas questões, caramba. Mas é o seguinte: em primeiro lugar, se alguém pensou na hipótese do Estado brasileiro entrar como sócio da Boeing nessa coisa, pegando uma participação com o Fundo Soberano, de forma que a gente consiga ter algum tipo de ingerência em certas decisões da empresa. Segundo lugar, a Boeing, que inclusive tem uma coisa marcante, que, se não me engano, sendo celebrada hoje, né?
que, se não me engano, uma semana antes do 11 de setembro foi quando a Boeing decidiu transferir a sua sede corporativa de Seattle, onde tinha as suas fábricas, para Chicago, porque era um bom ambiente corporativo. E a Boeing também se caracterizou por ter tido alguns problemas de ter deslocado por interesse de confronto com os sindicatos as suas fábricas, algumas fábricas para o sul dos Estados Unidos, que deram uma série de problemas. A Boeing também fez uma decisão de, quando projetou o Dream Cruiser, de passar o desenho da asa para os japoneses e uma série de coisas assim. E, bem, o Dream Cruiser atrasou 7 vezes a entrega dele e foi um avião que foi suspenso porque pegava fogo durante um tempo. Tem alguns problemas de design. Então, um dos pontos que eu ponho para a mesa é o seguinte: a Airbus é um pacto bem feito entre uma série de empresas europeias que tinham tradição e se associam para fazer uma empresa que funciona num certo sentido. Tá, uma decisão outra equivocada, como o 390, talvez não tenha mercado, mas tem uma certa coisa. A Boeing não, a Boeing parece contaminada por uma certa lógica corporativa americana que, por vezes, é muito curto-prazista, certo? E pegar umas certas modas, e isso tem comprometido produtos dela. Então, a primeira coisa é como fica essa relação, especialmente levando em conta que a relação com os japoneses ela já existe no caso do Dream Cruiser, certo? Então, como essa parceria com a Boeing, tá? Que é uma empresa que ela é mais complicada nisso, e se a gente vai ter uma relação continuada tentando manter esse patrimônio brasileiro, de alguma forma tem que ter uma coisa do Estado brasileiro ter algum tipo de ingerência nisso. Tá? E aí a sugestão que eu daria, não sei se alguém pensou nisso, seria a gente temos um VARC fundo soberano, eu acho que ter ações da Boeing não seria nenhum prejuízo para isso. A segunda coisa, quanto à parte militar, e isso eu no início mexemos com isso e pesquisei isso há 30 anos atrás, mas o ponto é o seguinte, o MX ele foi tomado numa decisão muito análoga a essa do KC-390, que é a ideia de que você vai substituir um produto que já existe muito utilizado, certo? No caso do MX era, temos uma grande oportunidade de mercado, que é a substituição dos Fiat GR91 da NATO e os Skyhawks que estão espalhados pelo mundo afora, usados como avião de bombardeiro leve. Infelizmente, os países que estavam usando caças modernos da época, como o F-16, assim, eles não precisavam mais desse tipo de avião. Tá? O C-130 ele não é utilizado pela Força Aérea Americana porque eles queiram, mas porque a Lockheed, que é uma firma genial no seu manejo de artes de política e de localização de fábricas para ter apoio no Congresso, consegue manter com que o Congresso americano inclua a compra de dezenas de C-130 todo ano, mesmo a Força Aérea querendo aposentar o avião, certo? Ele é forçado a comprar aquilo pelo Congresso, tá? Então, eu não sei se não é, portanto, questão do seu avião caro, é um avião que tem de segunda mão, andar com pau, assim, não é um bom avião mais, tá? É um Fusca, tá? Mas o ponto eu não sei, a ideia de que se você comparar com o Super Tucano é um avião disruptivo. Ele é um avião que o Super Tucano ele não está substituindo nenhum avião, certo? Ele realmente é um grande produto. Eu não sei se o KC-390, nessa lógica de que é o que está substituindo um avião, ele será um produto tão viável assim, certo? Eu acho que, não sei, eu tendo a acreditar mais em abordagens disruptivas para esses setores, tá? Então, seria isso, primeiro, como essa integração do setor de defesa possa sair da amarra da substituição, do modelo de substituição, certo? E nesse sentido o Gripen acaba sendo algo isso, tá?
Eu sinceramente não acredito que militarmente. A gente está há 5, 10 anos de alguém vir com algum avião autoguiado de caça, com capacidade de fazer coisas como manobras ADG que matam com a, digamos assim, com a competitividade de um avião pilotado. Tá? Eu acho que não tarda os israelenses vão estar fazendo isso, ou mesmo americanos. Então, por um lado, eu acho que há um problema nisso, e a própria Embraer teve uma solução disso, que é a coisa do Super Tucano. E, por outro lado, há o problema que eu não sei se a Boeing, certo, é uma empresa tão razoável assim, e eu acho que, eu entendo o problema colocado pelo Sérgio da parceria, não tinha me dado conta disso, de quão sério é isso, entende? Se bem que existe uma empresa tipo a BMW que consegue se manter com uma escala menor, mas a gente tem um problema sério de que a Boeing é uma empresa complicada, certo? E eu acho que esse é um ponto que valeria a pena a gente então fazer algum esforço de entendimento da Boeing, até para ver como é que a gente consegue ter uma ingerência não mais da Golden Share, mas sobre a Boeing, se a gente quer preservar esse emprego no país. Bom, pessoal, queria primeiro parabenizar a EF por essa apresentação e aos debatedores, porque em 25 minutos o poder de síntese de vocês de um assunto tão complexo, realmente, para a gente que está aqui, realmente foi muito bom. Eu acho que as duas apresentações, acho que podem ser resumidas em riscos e oportunidades. Eu acho que vocês foram muito felizes em apresentar riscos e oportunidades de uma decisão. Tá? Eu ouvi primeiro o professor e eu falei, poxa, estava dado um entendimento muito claro do risco e da oportunidade que é a decisão, mas depois eu ouvi o Varela e vi a questão de mercado, que tem riscos e oportunidades. Então, realmente, não foi um contraponto, mas em muitas coisas você tem que olhar a realidade aí fora e tem que olhar uma posição que o professor colocou. A Embraer está muito bom nesse momento, mas o Varela colocou também, uma empresa de 6 bilhões que não pode errar. Então, é uma coisa difícil. Mas olhando as duas apresentações e vendo esses pontos, o que eu fiquei assim, meio assim, para tentar juntar uma com a outra, é o seguinte: será que a forma dessa joint venture não podia ser um pouco melhorada? Eu sei que vocês estão sentando na mesa com a Boeing, uma empresa de 6 e outra de 100 bilhões. Mas você viu muito bem que a joint venture, quando foi feita com o canadense, foi 50,1% de participação, enfim, não foi 80%. E não poderia, talvez, nesse caso, bom, primeiro, essa questão da gente estar fazendo uma joint venture com praticamente 80% do controle. A outra coisa, bom, tem essa questão do controle, né? E tem a questão também de você, nesse caso, você não sabe bem se você vai conseguir manter, assim, o que eu quero dizer? Você, no caso, você está abrindo mão desse controle, né? Você está pegando 80% do controle, mas será que depois você consegue, por exemplo, manter a atividade da Embraer como integradora? Será que nessa maneira de você fazer essa negociação, você não poderia talvez dar menos controle e ter mais salvaguardas, por exemplo, manter os empregos aqui, de manter o papel da Embraer como integradora do processo, entendeu? Eu acho que talvez, analisando a questão de mercado, como o Sérgio colocou, talvez seja um horizonte essa junção. Mas será que tem espaço para negociação, para melhorar um pouco e deixar a Embraer, tipo assim, vamos unir, mas vamos unir nos termos que garantam melhor o emprego aqui, garantam maior autonomia da Embraer, garantam maior... Enfim, essa é a questão. Eu acho que aí poderia, talvez, melhorar um pouco essa integração.